Progress. Seja muito bem-vindo, bem-vinda neste canal. Eu sou o professor Maurício Mendes e esta aqui é uma videoaula da disciplina de História para alunos do 8º ano do ensino fundamental. Estou seguindo nesta videoaula o livro adotado da editora FTD, que tem como título História, Sociedade e Cidadania, de Alfredo Bolas Júnior. Eu quero agora compartilhar a tela com você para te apresentar este conteúdo. O conteúdo do capítulo 4 desta editora, que vai falar sobre a Revolução Francesa e a Era Napoleônica. Temos aqui a imagem uma imagem comemorativa que a França, há mais de 2 séculos, todos os anos, no dia 14 de junho, está bem próximo, né? Os franceses lotam as ruas, praças e avenidas para comemorar a queda da Bastilha. Essa imagem que você viu aqui, está vendo aqui ao fundo da minha imagem, é símbolo da Revolução Francesa. A tomada da Bastilha, ou a queda da Bastilha. Você sabe o que era a Bastilha? Já tinha ouvido falar dessa revolução? Por que será que os franceses a comemoram com tanto entusiasmo todos os anos? Porque essa revolução ocorrida há tanto tempo continua sendo tão importante para eles? Você sabe se ela também é importante para nós? Então vamos ver isso neste capítulo de hoje, sobre a Revolução Francesa, seguido com a Era Napoleônica. Nós temos aqui, para contextualizarmos, o antigo regime. Como é que estava a França às vésperas da Revolução, daquilo que ocorreu a Revolução Francesa. Com 28 milhões de habitantes, a França, no final do século XVIII, era o país mais populoso da Europa e também um dos mais injustos. Podemos já dizer que era um dos mais injustos pela prática desta monarquia absolutista. Os franceses viviam sob o antigo regime, que era uma sociedade que o clero e a nobreza tinham enormes privilégios. O rei se apresentava como representante de Deus na terra. Aí nós temos aí um absolutismo de direito divino. E na época a sociedade francesa estava dividida em 3 estados. O primeiro estado, que era o clero, composto por todos aqueles que faziam parte do clero. O segundo estado, a nobreza, todos que faziam parte da nobreza. Vamos ver isso aqui um pouco mais à frente. E o terceiro estado, que era camponeses, trabalhadores das cidades e os burgueses. O rei e os nobres e o clero, ou seja, primeiro e segundo estado, eles possuíam terras, poder e privilégios. E um dos privilégios como o de não pagar quase nenhum imposto. Já o terceiro estado pagava a maioria dos impostos e sustentava com seu trabalho o primeiro e o segundo estado. Então aqui a seguir aqui eu quero apresentar de forma esquemática como é que estava a composição, o número de componentes e a situação socioeconômica dessa sociedade francesa nesse antigo regime. Nós temos aqui o primeiro estado,
Nós temos aqui o clero, alto clero e baixo clero. Segundo estado, nobreza. E o terceiro estado, burguesia, trabalhadores urbanos e camponeses. O número de componentes do primeiro estado, 280 mil pessoas. O segundo, 840 mil pessoas. E veja aí o terceiro estado, maioria da população. 26 milhões e 880 mil pessoas. Grande maioria e, claro, tinha maior parte de representantes, dos seus deputados na Câmara, na Assembleia. Então vamos ver agora como é que vai, ainda como está a França nesse antigo regime, aqui ao lado à minha direita. Na França do antigo regime, a maioria da população vivia e trabalhava no campo. Então era uma sociedade ruralista. Mas, devido à baixa produtividade agrícola, a oferta de alimentos era pequena e seus preços altos. Como na década de 1780, as inundações e secas foram frequentes, os preços dos alimentos dispararam e a fome atingiu duramente os mais pobres. E aí isso vai gerar grande insatisfação social entre eles. A burguesia também estava insatisfeita com a monarquia absolutista e para sustentar seus gastos a monarquia aumentava impostos, encarecendo assim o preço das mercadorias. E aí quando aumenta o preço das mercadorias, o poder de compra da maioria da população vinha diminuindo, e aí vai gerar que muitas empresas faliam, gerando com isso o desemprego, que é o caos que vai acontecer, o problema desse primeiro e segundo estado, e dessa política, do rei Luís XVI. Então, estamos vendo aqui uma França num contexto bem complicado. Vamos para... com isso vai haver a convocação dos Estados Gerais, que é o nosso próximo tópico. A convocação dos Estados Gerais. Gastando mais do que arrecadava, o governo de Luís XVI precisava cada vez mais de dinheiro para equilibrar suas contas. E com isso, ao mesmo tempo, a fome e o desemprego aumentavam, a insatisfação dos franceses com o antigo regime. Lembrando que nós temos um antigo regime, uma monarquia absolutista. Diante dessa grave situação, o rei convocou a Assembleia dos Estados Gerais, que era composta pelos representantes dos três estados, que é o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado, e essa convocação não era consultada há 175 anos. Nessa Assembleia, cada estado tinha direito a um voto. E aí o que ocorria? Clero e nobreza reunidos, tinha 2 votos contra apenas um do terceiro estado. Por isso o clero e a nobreza estavam certos de que teria o controle da situação. Só que não foi isso que aconteceu. Foi que houve, os membros do terceiro estado lançaram uma campanha em favor da votação por cabeça, ou seja, per capita. Isto é, por pessoa, não por estado. E aí nós temos em maio de 1789 a Assembleia dos Estados Gerais reuniu-se para debater a situação do país. Então, qual era o pensamento do rei Luís XVI? Que a votação continuasse por cabeça. Cabeça simbolizava o primeiro estado, uma cabeça, o segundo estado, outra cabeça, 2,
contra uma do terceiro estado. Lembrando, como vimos agora há pouco, que o terceiro estado tinha a maior parte dos representantes lá na Assembleia, mas mesmo assim só tinha direito a um voto. E agora vamos ver como é que vai acontecer esse processo revolucionário. Logo no início da Assembleia, o rei Luís XVI, apoiado pela nobreza e pelo clero, decidiu que tudo continuaria como antes. Como? A votação continuaria sendo por estado. Com isso, o terceiro estado continuaria tendo apenas 1/3 dos votos. Seria sempre 2 contra 1. A tensão aumentou. O rei ordenou que os deputados do terceiro estado se retirassem do salão. Um deputado do terceiro estado, que de nome Merabeau, retrucou, abre aspas, estamos aqui pela vontade do povo e só sairemos com a força das baionetas, fecha aspas. As baionetas eram uma espécie de uma espingarda com uma pontiaguda, né? com uma espécie de um punhal pontiagudo na ponta desta arma. Então o rei Luís XVI reagiu mandando fechar a sala onde estavam os deputados. Os deputados se reuniram, deputados do terceiro estado. Eles então invadiram a sala do jogo da pela, que era uma espécie de uma quadra coberta, uma espécie de uma quadra de tênis, e lá juraram não se separar enquanto não tivesse elaborado uma Constituição para a França. Essa Constituição era para resolver esse problema, né, que a França vinha passando, e criar uma nova Constituição para a França. Vamos agora para a Assembleia Nacional Constituinte. Então, no dia 14 de junho, está lembrado lá na capa, lá no início do vídeo, a comemoração dos franceses. Por que ela acontece no dia 14 de junho? Então, no dia 14 de junho de 1789, assim que se espalhou a notícia de que o rei mandaria reprimir a Assembleia, populares da cidade de Paris saíram às ruas saqueando depósitos de armas e de alimentos. Com o apoio de soldados do exército, que estavam também revoltados, esses soldados tinham suas famílias, tinham sua parentela, estavam revoltados com a situação pela qual essa monarquia absolutista vinha tratando o terceiro estado, se uniram aos populares e invadiram e tomaram a Bastilha, que é a prisão símbolo do absolutismo. Essa tomada da Bastilha, ou a derribada da Bastilha, é considerado como o símbolo da Revolução Francesa. Essa imagem que nós estamos vendo aqui, que também aparece aqui como tela de fundo aqui onde eu estou. Então, com a chegada, com a chegada da notícia da queda da Bastilha ao interior, os camponeses passaram a invadir castelos e a pôr fogo nos registros de suas dívidas, nos documentos que envolvia a cobrança de imposto. Então, no dia 26 de agosto de 1789, a Assembleia aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Uma grande conquista, reconhecendo o direito de todos à liberdade, à segurança, à propriedade, à igualdade perante a lei e a resistir a qualquer tipo de opressão. Lembrando que nós estamos aqui num período que as pessoas que não tinham posse, camponeses, trabalhadores, era sempre considerado como servo, atividade servil, não tinham os direitos igual ao clero e à nobreza. E o que vai acontecer com essa
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o reconhecimento do direito de todos. Todos têm direito à liberdade, à segurança, à propriedade. É um dos pensamentos dos pensadores iluministas, né? John Locke traz esse pensamento. Logo depois, um documento aprovado pela Assembleia confiscou os bens da igreja. Os membros do alto clero reagiram ao documento fugindo da França, acompanhados de milhares de nobres e levando consigo dinheiro e joias. No exterior, começaram a organizar um exército para impedir o avanço da Revolução Francesa. E agora nós vamos passar agora para essa monarquia constitucional. Em 1791, a Assembleia Nacional aprovou uma Constituição que incorporou a perda dos privilégios do clero e da nobreza. Ele limitou o poder do rei, instituindo a monarquia constitucional. Então nós estamos aqui vendo o fim de uma monarquia absolutista para agora uma monarquia constitucional. O rei já não tinha mais o poder de fazer e aprovar leis. Com isso, chegando ao fim a monarquia absolutista na França. Outros privilégios, porém, foram criados. Vamos aqui ver, por exemplo, o voto passou a ser censitário, ou seja, somente os cidadãos que possuíam uma certa renda podiam votar. Camponeses, artesãos, operários e mulheres, que representavam cerca de 85% da população, foram excluídos do direito de voto. Estamos vendo aí numa França que não está ainda, está indo no processo ainda, né? Tem muita coisa para ser mudada. Essa situação atendia aos interesses da burguesia, que agora liderava o processo revolucionário. Agora vamos para a convocação para a Convenção Nacional. Logo após essa vitória contra a monarquia, elegeu-se às pressas uma Convenção Nacional. O que era isto? Uma assembleia encarregada de elaborar uma nova Constituição. Os membros dessa convenção foram eleitos pelo voto universal masculino, não mais pelo voto baseado na renda do cidadão, que era o voto censitário. A primeira atitude da convenção foi abolir a monarquia e proclamar a república. Então nós estamos tendo mais um passo que caracteriza ainda a Revolução Francesa. Primeiro, ela é uma monarquia absolutista, e dentro desse processo ela se torna uma monarquia constitucional. Com essa Convenção Nacional formada, a primeira decisão vai ser abolir a monarquia e é proclamado a República na França. Nós temos aqui um quadro aqui abaixo para saber mais. Composta de cerca de 750 deputados, essa convenção abrigava 4 importantes grupos políticos. Quais são esses 4 importantes grupos políticos? Os girodinos, os jacobinos, cordeliers e planície. São os 4 grupos dessa composição de 750 deputados. Vamos agora para os jacobinos no poder. Antes disso, eu quero dizer que o rei Luís XVI
acusado de traição à pátria, foi levado ao julgamento. Os girodinos queriam absolvê-los. Os jacobinos desejavam sua condenação. Após um mês de intensos debates, mais de 90% dos deputados da convenção, com base em provas, declararam Luís XVI culpado. Vamos agora para os jacobinos no poder. Após a execução do rei, aumentou a oposição aos jacobinos. Eles, por sua vez, procuraram manter o controle da situação, criando órgãos especiais como o Comitê de Salvação Pública, à frente do qual estava Robespierre, o verdadeiro chefe de governo. E aí, para conter a crise social que a França ainda estava mergulhada e financeira em que a França estava mergulhada, Robespierre e seus auxiliares distribuíram as terras dos nobres entre milhares de camponeses. Que mais? Aboliram a escravidão nas colônias francesas, tornaram o ensino primário obrigatório e gratuito e tabelaram os preços dos gêneros da primeira necessidade, que vinha subindo muito. Então nós temos aqui uma alta inflação. E aqui são as decisões de Robespierre para controlar, para manter, equilibrar essa situação. Essas medidas contentaram as camadas populares, mas desagradaram aos girodinos. Uma decisão que favorece a um e desagrada a outros. A tensão entre esses grupos aumentou, ainda mais com o assassinato do líder popular Jean-Paul Marat, por uma mulher ligada aos girodinos. Então vamos vendo aqui esse processo revolucionário. Embora que a França agora instalada a república, os jacobinos no poder, tendo como líder Robespierre, e a França continua ainda tendo os seus embates. E aí, com o assassinato de Marat, isso contribuiu para que o governo jacobino intensificasse a repressão. E aqui nós temos nessa imagem aqui a guilhotina. Observe, a imagem principal aqui na frente, uma pessoa sendo guilhotinado. E observe várias guilhotinas nesse pátio aqui. Um período de terror, período do terror como foi conhecido, esse período do poder, pessoas sendo condenadas sem direito à defesa. Esse período aqui é conhecido como período do terror. O medo tomou conta dos franceses. Os jacobinos no poder, eles chegaram a guilhotinar até mesmo líderes revolucionários como Danton e Herbert. Com isso foram perdendo apoio popular e o da maioria dos deputados franceses. E aí agora vamos ter o diretório. Esse diretório, com um golpe que derrubou os jacobinos, o poder passou à mão dos políticos que representavam sobretudo os interesses da alta burguesia, grandes comerciantes, industriais e banqueiros. O poder passou na mão desses. Como era de se esperar, os novos governantes deram total apoio à burguesia, que ampliou seus negócios e investiu na indústria e no comércio, para tentar reerguer a França na sua economia. Uma nova Constituição, elaborada em 1795, manteve a República, restabeleceu o voto censitário, voto pela renda, e confiou o governo a um diretório composto de 5 deputados. O governo do diretório também
encontrou sérias resistências, tanto por parte dos jacobinos, quanto dos monarquistas, né? Aqueles que estavam lá atrás ainda no poder. Esses monarquistas, com dinheiro e armas recebidos da Inglaterra, lideravam revoltas para levar ao poder o conde de Artois, irmão de Luís XVI. Os novos jacobinos atacavam o governo por meio de seus clubes de jornais. Então nós temos aqui esses contra, né, esse diretório, composto por 5 líderes. Nós temos contra ele os monarquistas e os jacobinos. Qual foi a posição do governo? O governo endureceu, fechou os jornais de oposição, ameaçou expulsar do país todos os seus adversários, mas o governo encontrava-se desmoralizado. Por quê? Porque vários dos seus membros estavam envolvidos em escândalos e atos de corrupção. Aí nós temos aqui, em 10 de novembro de 1799, o 18 Brumário, segundo o calendário republicano, Bonaparte, apoiado por políticos, burgueses e por militares, tomou o poder. Nós temos aqui um golpe, né? Esse episódio passou para a história como o golpe de 18 Brumário. Um golpe onde é tomado, né, o poder desse diretório. E nós temos aqui a figura de Napoleão Bonaparte. E completava-se assim a Revolução Burguesa, iniciada na França 10 anos antes. Então, esse processo revolucionário, né, da Revolução Francesa é um processo de 10 anos. Muita coisa aconteceu, muita gente foi morta. E esse período aqui da guilhotina foi um terror para os franceses, né? A parte que eu estava apresentando. Agora vamos para a Era Napoleônica. Estamos aí vendo aí o Arco do Triunfo, né? Um grande monumento francês, né? Um dos símbolos, né, da Era Napoleônica. O governo de Napoleão durou 15 anos e pode ser dividido em 2 períodos. Quais são esses 2 períodos? O consulado, que vai de 1799 a 1804, e um período curto, né, o consulado, e o império, de 1804 a 1815, então, totalizando 15 anos. Vamos para o primeiro período, consulado. Uma constituição votada às pressas instituiu o consulado. O governo era exercido por 3 cônsules, mas o poder de fato cabia ao primeiro cônsul, que era o Napoleão Bonaparte. Nós temos aqui esse poder a Napoleão, que ele podia propor leis, declarar guerra, firmar paz, etc. Então, dentro desse período de consulado, nós temos 3 áreas que Napoleão vai destacar: economia, educação e direito. Economia. Ao mesmo tempo, Bonaparte adotou uma série de medidas que melhoraram a economia francesa, favorecendo os camponeses, os trabalhadores urbanos e a burguesia. Quais foram essas melhorias na economia? Vamos ver. Legalizou a distribuição de terras feita
a milhões de camponeses durante a Revolução Francesa, mandou drenar pântanos, construir estradas e pontes, facilitando o transporte e diminuindo o preço dos alimentos vendidos nas cidades. Criou o Banco da França, olha aí, por meio do qual controlava a emissão de papel moeda e emprestava dinheiro à indústria e ao comércio. Então, tudo isso acelerou o processo de industrialização da França. A França é uma das que vai seguir, né? Claro que atrás da Inglaterra nessa revolução industrial. Na questão da educação e direito. Na educação, o acesso à educação foi ampliado. O governo criou escolas de ensino fundamental na maioria das cidades e uma na capital para a formação de professores. Na área do direito, o governo criou o Código Civil, olha aí, conhecido como Código Napoleônico. E veja bem que esse código serviu de modelo para diversos países, inclusive nós aqui brasileiros, né? Inclusive o Brasil. Esse código abolia definitivamente os privilégios do clero e da nobreza, protegia o direito à propriedade privada, separava o casamento civil do religioso e afirmava a igualdade de todos perante a lei. Né? Então ele deu garantia essa declaração, né, dos direitos do homem e do cidadão. No entanto, o Código Napoleônico proibia os sindicatos e as greves e mantinha a mulher submetida ao marido. Então, estamos vendo aqui esse período, né? Tem algumas informações aqui, eu vou deixar elas aqui para não ficar tão grande, extenso esse vídeo, essa videoaula. Então, nós temos aqui agora o período do Império, né? Império que é de 1804 a 1815. A trajetória do imperador Napoleão Bonaparte foi marcada desde o início pelas guerras que visavam a expansão do domínio francês. Aí agora estamos vendo agora aqui esse expansionismo militar, esse militarismo napoleônico, Napoleão Bonaparte. A Inglaterra, a maior potência industrial da época, temia o poder econômico da França, com seu desenvolvimento industrial. A França logo seria uma concorrente forte no mercado europeu. E além disso, a cada vitória, o exército comandado por Napoleão anexava novas terras na Europa. Isso significava mais mercados para seus produtos, o que ameaçava diretamente a Inglaterra. Nós estamos vendo essa prática, a gente vê essa prática nesse período, né? Quanto esse espaço vital, quanto mais terras, né? O neocolonialismo, quanto mais terras, mais o mercado consumidor, né? Terras também para ter a matéria-prima e como para vender os seus produtos. Essa foi uma prática que a gente vai ver até, né, o início ainda, meados do século XX. Em 1805, a marinha francesa tentou invadir a Inglaterra, né, mas foi vencida pela esquadra inglesa, né, até porque vencer a Inglaterra pelo mar, pela água, praticamente quase impossível, né? Lembrando que nesse período, né, por boa parte do tempo, hoje nós conhecemos a Inglaterra, desse período histórico, como a rainha dos mares, né? Então, o plano de Napoleão foi decretar que nenhum país europeu poderia mais comerciar com a Inglaterra ou receber navios ingleses em seus portos. Então, Napoleão queria vencer a Inglaterra, né? E como vencer?
se ela só poderia ser atacada por mar. E como atacar por mar se ela era fortíssima nessa questão marítima, então conhecida como a Rainha dos Mares. Então, o plano de Napoleão foi criar um decreto, esse decreto conhecido como Bloqueio Continental, que foi decretado em 1806. Napoleão pretendia arruinar a economia da Inglaterra e em seguida conquistá-la. O que é que dizia esse decreto? Esse decreto era que proibia dos demais países da Europa de comercializar com a Inglaterra. Era a forma de enfraquecer a economia inglesa. Inicialmente o plano parecia ter dado certo, mas logo se soube que os produtos ingleses continuavam entrando na Europa por diversos pontos, inclusive Portugal. Portugal tinha uma aliança com a Inglaterra incrível. Diante disso, Napoleão ordenou a seus soldados que invadissem Portugal. O príncipe Dom João realizou então um antigo plano português: transferir a corte portuguesa para o Brasil. Aqui explica, né, a vinda da família real para o Brasil, fugindo das ameaças de Napoleão Bonaparte. E os portugueses, né, desrespeitaram, né, não respeitaram o decreto de Napoleão, e não apenas os portugueses, né, vários países não seguiram, né, as ameaças de Napoleão Bonaparte. E aí nós vamos ver agora as reações ao militarismo bonapartista. Esse poder, as reações a esse poder de Napoleão Bonaparte. Vamos aqui para... Estamos já com a imagem já. Volta aqui um pouquinho a imagem que precisa ser mostrada. Avançando. Vamos aqui. Dentro da França, Napoleão Bonaparte era duramente criticado. Dizia que as guerras napoleônicas tinham matado milhares de franceses e que ele havia sufocado o ideal de liberdade da Revolução Francesa, introduzindo a censura prévia a jornais, revistas e livros, que fazia de tudo para se autopromover. E o poder subiu a cabeça, né? Esse grande militar, esse grande conquistador expansionista, ganha por um lado e perde pelo outro, né? Já estão vendo aqui os franceses já descontentes com a sua forma de fazer da guerra os seus próprios filhos, né? A sua própria gente como objeto de conquista, né? Para se autopromover. Um pouquinho falando sobre o bloqueio continental, não surtiu o efeito desejado. Primeiro, porque os ingleses continuavam conseguindo vender seus produtos industrializados na Europa e na América. Segundo, porque nações agrárias como a Rússia vinham tendo prejuízos enormes por não poder vender seus estoques de trigo e madeira para os ingleses, como fazia antes. Por essa razão, a Rússia rompeu o bloqueio no final de 1810 e voltou a negociar abertamente com a Inglaterra. E nós temos aí já o declínio de Napoleão Bonaparte, e os países se juntam, né, e tomam o poder, tomam essa invencibilidade napoleônica, havia sido quebrada, e aí nós vemos que a derrota na Rússia, né, do exército de Napoleão encorajou os tradicionais adversários da França a se unirem uma vez mais. Países como Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia
formaram um gigantesco exército que, depois de vencer os franceses, invadiu a França, ocupou a capital, Paris, em 1814. Napoleão foi enviado para a ilha de Elba, no mar Mediterrâneo, com 1000 soldados sob suas ordens. O trono francês foi ocupado por Luís XVIII, irmão de Luís XVI, o rei francês que fora guilhotinado na Revolução Francesa, né, Luís XVI. O seu irmão assume o poder, o rei Luís XVIII. Nós temos aí agora um pouquinho sobre o governo dos 100 dias de Napoleão. Ele foi derrubado do poder em 1814, mas nós temos aqui no início de 1815, Napoleão fugiu de Elba, a ilha que ele foi enviado, e acompanhado de 800 homens, desembarcou na França, onde foi recebido como herói. Acontece muito isso, né? Enquanto se dirigia a Paris com seus soldados, as tropas que o rei da França enviara para prendê-lo uniram-se a ele. O impopular rei Luís XVIII fugiu do país e Napoleão assumiu seu lugar. Aí nós temos aqui o que caracteriza o governo dos 100 dias. Napoleão, porém, governou pouco mais de 3 meses. O que é que vai acontecer? Os ingleses lideraram uma coligação militar com mais de 1 milhão de soldados e derrotaram definitivamente as forças de Bonaparte na Batalha de Waterloo em 1815. Presos por seus inimigos, Bonaparte foi mandado para Santa Helena, uma ilha minúscula, localizada no Atlântico, onde permaneceu até sua morte em 1821. E nós estamos chegando no final do capítulo. Nós temos aqui o Congresso de Viena. Esse congresso, as nações vencedoras, que foram as principais, né, os pilares desse período, já potências, né? Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, reuniram-se com a França monárquica. Vamos ver que a França, veja, com essa derrubada do poder, a França deixa de ser uma república, passa a ser uma monarquia. Agora vai ser uma monarquia parlamentarista, né? E no Congresso de Viena, em 1814 e 1815, para decidir os rumos da Europa. Ali reunidos, os representantes dessas nações decidiram adotar 2 princípios. Quais são eles? O princípio de legitimidade e a política de equilíbrio europeu. E aí está cada um do que diz cada um desses princípios, né? O princípio da legitimidade dizia ser legítima a volta ao poder das famílias, que reinava antes de 1789, ou seja, antes da Revolução Francesa. E a política de equilíbrio europeu, formulada pelo príncipe Metternich, desculpe aí a pronúncia, Metternich, da Áustria, defendia o equilíbrio entre as grandes potências, dizendo se necessário evitar a opressão de uma sobre a outra, como aconteceu na época de Napoleão Bonaparte. Então, os 9 senhores da Europa, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia, realizaram uma nova divisão do mapa europeu. Essa divisão os beneficiava, mas não respeitava os interesses dos povos das regiões divididas. Os territórios dos povos alemães, que formavam a Confederação Germânica, por exemplo, foram repartidos entre o Império Austríaco e o Reino da Prússia. E nós vamos ver, isso aqui é assunto para próximos estudos, vamos ver o que essas novas divisões geográficas, territoriais vão causar no futuro. Então nós temos aqui o final, chegando na parte de atividades.
traz uma reflexão, uma retomada do que foi estudado neste capítulo. Então, quero aqui findar este conteúdo, te agradecendo por você ter ficado até o final, e que você possa, com base numa releitura, compreender mais sobre este assunto. Espero ter te ajudado com essa videoaula, né, você poder ampliar o seu conhecimento, ser esclarecido em algumas questões aqui abordadas. Muito obrigado por este momento. Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Recording stopped.